começando o programa aqui da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, o programa A Porta da Graça, que é feito com muito amor para abençoar você e toda a sua família, sempre trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Bíblia está escrito 365 vezes, não temas, e essa é uma mensagem de Deus para você. Então eu convido você a ficar conosco pelos próximos 30 minutos. Nós vamos ouvir uma pregação do pastor Robson Luiz Dick. Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, a Catedral da Salvação. Irmãos, é hora de nós ouvirmos a voz de Deus por meio da pregação da sua palavra. Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. E à medida que você for encontrando o texto, eu gostaria que você se colocasse de pé, por gentileza, mais um minutinho. Então assim diz a palavra do Senhor. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Amém? Irmãos, o tema da mensagem desta noite é marcas da vida. Todos nós possuímos marcas deixadas pela vida. Uns mais, outros menos, mas todos nós, em algum momento, fomos marcados ou ainda seremos marcados pela vida. Mas é interessante que estas marcas que a vida nos traz, sejam elas positivas ou não, ela nos traz sentimentos. Essas marcas podem produzir em nós sentimentos de alegria por situações, contextos, coisas que aconteceram na nossa vida, que quando nós lembramos dessas coisas, nos trazem sentimentos de alegria. Estas marcas podem nos trazer sentimentos de saudades. Talvez pessoas que passaram pela nossa vida, que marcaram as nossas vidas, e quando nós lembramos delas, isso nos traz saudade. Talvez essas marcas também possam nos trazer tristezas, por serem fatos ou acontecimentos que aconteceram durante o decorrer da nossa vida, que nos marcaram, e isso nos traz, em alguns momentos, tristeza ou até mesmo dor. E a vida, ela nos produz 2 tipos de marcas. A primeira marca, eu gostaria de dizer que são marcas no nosso corpo. E essas marcas, possíveis marcas, nós chamamos de cicatriz. A cicatriz é uma ferida que está fechada. Mas o mais interessante é que cada cicatriz conta uma história ou uma parte da nossa vida. Eu, desde pequeno, primeiro por ser guri, piá sempre está se quebrando, se ralando, se machucando. Então, eu tenho N cicatrizes, de brincadeiras, de coisas que caí, me machuquei. E todas as vezes que eu olho para essas cicatrizes, ou eu lembro delas, eu lembro do que aconteceu. Vou citar 2 delas apenas, para você não ficar tão impressionado, porque eu tenho diversas. Eu tenho uma cicatriz aqui, atrás da orelha. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eu não sei se a minha irmã está aqui. Não, que daí ela podia confirmar. A gente brincava. Sabe esses balanços de parquinho? A gente deitava e o meu irmão, que é mais velho, pegava aquele balanço e a gente deitado embaixo e soltava. Eu não sei se você brincou, essa brincadeira boba que eu fazia. Só que
essa marca foi produzida pelo seguinte, porque eu me deitei e ele puxou o balanço. Eu estava de costa para ele. Não sei por que eu resolvi levantar a cabeça. Quando levantei a cabeça, ele soltou e pam! Lá vai o Robson tomar ponto, porque abriu a cabeça. A marca mais recente que eu tenho no meu corpo é uma cicatriz que eu tenho na perna esquerda, deve ter uns 15 centímetros, que foi jogando bola. Estava no gol, e quando chutaram a bola, eu segurei a bola, o menino que estava vindo, ele, sem maldade, veio com a sola, o meu pé travou, fez uma alavanca, escute, rompi os 2 ligamentos do tornozelo, aonde ele acertou o pé, quebrou a fíbula, só que ela não quebrou de uma maneira normal, ela lascou, que os médicos chamam de ponta de faca. Então, tudo isso que aconteceu me levou para uma cirurgia. Fiquei 3 meses sem pôr o pé no chão. Então, quando eu lembro destas marcas, eu lembro de acontecimentos, de situações que ocorreram na minha vida. Mas o que eu quero que você pense agora é que, graças a Deus, todas essas cicatrizes estão fechadas. Porque se elas estivessem abertas hoje, você imagina, primeiro, o incômodo que eu teria. Porque teria que estar sempre tratando, limpando, espantando os mosquitinhos. Talvez o cheiro, o mau cheiro que uma ferida aberta produz, as pessoas não estariam próximas, não ficariam perto de mim. Então, as cicatrizes no corpo são marcas que a vida deixa. Mas existem outras marcas que a vida deixa, que é na alma, que é no coração. E uma das possíveis marcas que a vida deixa na alma, nós chamamos também de feridas. Só que essas feridas, elas podem estar abertas ou fechadas. E muitas pessoas estão vivendo essas feridas abertas dia após dia. Vivendo ressentimento, vivendo raiva, vivendo tristeza, rejeição, revolta, complexos. São marcas que a vida produz. E, meus irmãos, ninguém está livre disso acontecer. E Mefibosete possuía também essas marcas na sua vida. Mefibosete possuía 2 marcas em sua vida. E a primeira marca é a marca que estava no seu corpo. Uma marca muito clara, porque o texto diz que ele era aleijado dos pés. E é interessante que o texto, quando o autor do livro de 2 Samuel começa a descrever, e ele vai citar a respeito de Mefibosete, ele diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Não cita primeiramente o nome de Mefibosete, a primeira coisa que se fala é a respeito da sua deficiência. A primeira coisa que se fala é a respeito da sua marca. Então, Mefibosete era lembrado como aquele que tinha os seus pés aleijados. A marca que estava sobre ele era algo muito mais forte do que ele mesmo, do que o seu próprio nome, tanto que o autor escreve um filho aleijado dos pés. Ele era conhecido como homem aleijado dos pés. Então eu fico imaginando que todas as vezes que alguém, porventura, viesse a perguntar de Mefibosete, a referência era: olha, está ali, ó, aquele que é aleijado dos pés. E o pior, talvez, quando Mefibosete pensava por alguns instantes em esquecer a história ou a marca da sua vida, ele lembrava, por quê? Porque ele olhava para os seus pés e ali ele voltava a relembrar aquilo que havia acontecido, porque sobre ele estava uma marca. Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte:
Quem é que derrubou Mefibosete no chão? Nós lemos no texto. O texto diz que quem derrubou Mefibosete no chão foi a sua ama. A pessoa que cuidava dele. A pessoa que protegia ele. Porque o texto diz que ele tinha 5 anos. A pessoa que dava alimento a ele. Eu não sei se você já percebeu que as marcas mais profundas na nossa vida, sejam elas boas ou não, elas são feitas pelas pessoas que nós mais amamos ou pelas pessoas que mais estão próximas de nós. Porque esta mulher teve a infelicidade de ser a ama de Mefibosete e de derrubá-lo, porque devido a esta queda, Mefibosete ficou aleijado. Porque quando ela ficou sabendo que Saul, Jonatas, toda a parentela de Mefibosete havia morrido, ela resolveu pegar aquele menino, correr numa intuição de querer salvá-lo, de tirá-lo daquela situação. E talvez com tanta boa intenção, com tanta vontade, ela deve ter tropeçado e derrubado aquele menino. E a partir daquele momento, a história daquele menino mudou. Porque Mefibosete tinha 5 anos de idade, e a partir daquele momento ele teve a sua vida transformada. Sabe por quê? Primeiro, Mefibosete, ele era uma criança que fazia parte da linhagem real. Então eu fico imaginando que ele tinha do bom e do melhor. Ele poderia ser o possível rei de Israel. Então depois daquele fato, depois desse acontecido, a vida deste menino mudou. Mefibosete sumiu na história. Ninguém mais se lembrava dele. E eu acredito, a Bíblia não fala isso, que ele vivia a maior parte do tempo com medo. Porque se descobrissem que ele era neto do rei Saul, ele corria um grande risco de morrer, de ser executado. Então esse garoto que tinha, vamos dizer assim, um futuro promissor, que tinha tudo pela frente, poderia ser um dos reis de Israel, devido a um acontecimento, cai, fica aleijado, a sua história muda, desaparece da história, desaparece do mapa, ninguém mais ouve a respeito deste garoto, até que, num determinado momento, o rei Davi resolve praticar um ato de bondade. E isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 3, dizendo assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas era pai de Mefibosete. Então chegaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. De novo, a referência que se dava a respeito de Mefibosete não era o seu nome, mas sim a sua marca. Então eu acredito que além da marca que aquele rapaz tinha no seu corpo, ele carregava marcas profundas na sua alma. Porque as pessoas não deixavam ele esquecer o passado.
As pessoas não deixavam ele esquecer aquilo que havia acontecido. Porque todas as vezes que alguém falava de Mefibosete, não falava dele como pessoa, mas falava dele como tragédia. Sempre as pessoas falaram, não, nós conhecemos alguém que é aleijado dos pés, alguém que é inválido, porque ele era conhecido desta forma. Então, muitas vezes, as marcas que a vida produz, elas taxam as pessoas de tal forma que elas são conhecidas não por aquilo que elas são, mas sim por aquilo que aconteceu com elas. Só que o rei Davi diz para Mefibosete o seguinte: onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Tem pessoas que, devido a alguns acontecimentos que surgiram no decorrer da sua vida, que trouxeram mágoa, dor, tristeza, estão vivendo em Lodebar. Porque Lodebar é terra onde a terra está árida. É a terra que não tem pasto. É a terra improdutiva. Lodebar representa muitas vezes o coração que está árido. O coração que está machucado, ferido, doído. Que toda vez que toca naquele assunto, que toda vez que mexe, que alguém, como dizem, põe o dedo na ferida, o ressentimento volta à tona. Lodebar é onde o coração está machucado e você procura se proteger o máximo possível. Lodebar representa as pessoas que talvez devido a uma frustração no seu relacionamento hoje, não querem se envolver mais. Lodebar representa pessoas que talvez por frustrações profissionais, sonhos que talvez por alguns momentos foram frustrados ou foram paralisados, hoje a pessoa se encontra numa terra chamada Lodebar, árida, sozinha. Quanto menos gente à minha volta, melhor. Quanto menos gente tocando nesse assunto, melhor. Quanto menos gente tocando e mexendo nessa ferida, é melhor, porque ela não está cicatrizada. Mas hoje, assim como o rei Davi mandou Ziba buscar Mefibosete em Lodebar, o rei dos reis manda te buscar em Lodebar, porque hoje ele quer tratar com você. Hoje, Deus mandou um mensageiro para que viesse até você e dissesse assim: olha, o rei te chama. Está na hora de você sair de Lodebar. Está na hora de você deixar a terra árida. Está na hora de você resolver os teus conflitos. Está na hora de você deixar Deus trabalhar neste coração e curar e sarar. Eu não estou dizendo que você vai esquecer, o que eu estou dizendo é que Deus quer tratar com você. E talvez quando você lembrar dessa situação, isso não vai mais te causar dor. Isso não vai mais causar ressentimento. Porque isso, meu irmão, muitas vezes está te impedindo de viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque você está numa terra que é improdutiva. E a falta de perdão é esta terra. E você talvez não está entendendo por que as coisas não vão para frente na sua vida, é porque você está carregando uma dor, uma ferida, e você não quer deixar tratar, você não quer deixar Deus resolver, você não quer deixar Deus operar. Porque ficar em Lodebar, a princípio, parece ser a melhor situação, ou a melhor decisão que você poderia ter tomado.
Mas hoje Deus manda dizer para você: sai de Lodebar e vem para a presença de Deus, porque hoje Ele quer tratar a sua vida, e Ele quer resolver isso, e Ele quer cicatrizar as feridas do teu coração e da tua alma. É fácil? Não é. Mas é necessário. Chega de ficar vivendo do passado. Chega de ficar preso no passado. Deus tem coisas grandiosas para você hoje. Mas precisamos hoje sair dessa terra árida para entrarmos na terra que Deus tem preparado para mim e para você. E Deus tem preparado o melhor dele para mim e para você. Verso 6 diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá a minha mesa. Hoje, se você sair de Lodebar, e essa é uma decisão tua, pessoal, existe uma promessa do Rei dos Reis para a sua vida, que Ele vai devolver ao teu coração a tua alegria, a tua paz, o teu ânimo, aquilo que foi tirado de você, mas você precisa deixar Lodebar e as marcas do passado para trás, porque Deus quer que você sente a sua mesa e desfrute do melhor que Deus tem para você. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim e de você todos os dias. Porque, meus irmãos, a vida, ela está acontecendo. E as marcas, elas surgirão. As marcas aconteceram. Mas é uma decisão minha que vai mudar o meu futuro. É uma decisão tua hoje que vai mudar o teu futuro. Onde você vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para você, que é o melhor. Chega de ficar na terra árida. Chega de ficar nessa terra improdutiva. Chega de ficar chorando por isso. Chega de ficar se lamentando por isso. Hoje o Rei está te convidando a você entrar na presença dEle e se assentar à mesa do Rei e aproveitar o que Deus tem de melhor. Mas tudo isso acontecerá depois de uma decisão. E sabe por que eu digo para você que Mefibosete tinha uma marca na alma? Porque olha o que ele respondeu para o rei. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Veja como é que ele se enxergava. Como um cão morto. Se fosse um homem morto, já não tinha utilidade. Agora imagine um cão morto, aquele que dizia assim: olha, eu não sou nada, rei. Eu não sou nada. Tipo, rei, por que o senhor está se preocupando comigo? E talvez tem muita gente que até, em alguns momentos, gostaria de viver o melhor de Deus, mas as marcas da vida sempre fazem você pensar assim: não, mas quem sou eu? Tem pessoas que, devido a coisas que aconteceram, não conseguem se perdoar. Não conseguem viver aquilo que Deus tem de melhor. Não conseguem liberar perdão.
E meu irmão, hoje Deus está dizendo para você, olha, é um novo tempo que eu estou te dando, é uma nova oportunidade que eu estou te dando para que você mude o teu futuro, a tua história, para que você viva o melhor. Pare de se olhar como sendo qualquer um, ou como sendo ninguém. Pare de se olhar como sendo um cão morto, como disse Mefibosete. Meu irmão, minha irmã, você é filha e filho do Deus vivo, todo-poderoso. Deus se preocupa com você. Quando Deus olha, Ele não olha a multidão, Ele olha você. Essa é a grande diferença. Mas muitas vezes nós nos colocamos no contexto geral. Mas não, Deus se preocupa com você e hoje Ele quer te devolver tudo aquilo que lhe foi tirado no decorrer da sua vida. E verso 9 diz assim: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Só que o texto não para aí. E era aleijado dos pés. Só que tem uma grande inversão. Sempre quando se falava de Mefibosete, era o homem aleijado dos pés. Mas quando o autor termina a respeito de Mefibosete, primeiro ele falou quem ele era, o que Deus fez, o que o rei fez. E depois ele disse, e era aleijado dos pés. As marcas, elas existem. As cicatrizes, elas existem. A grande diferença é como você encara aquilo que aconteceu na sua vida. Hoje, o rei te chama a sentar à mesa do rei. Venha ouvir a palavra de Deus na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Rua Otávio Francisco Dias, número 299, bairro Água Verde. Fone 3332-6633. Essa palavra foi diretamente para o seu coração. Então tenha força, tenha coragem, tenha fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é por você. E nós estamos te esperando aqui na Terceira IEQ, que fica no bairro Água Verde, na rua Otávio Francisco Dias, número 299. Temos cultos todos os dias, em diversos horários. Muitos pastores aqui para orar por você, pela sua família. Temos também muitos grupos de casais, grupos da terceira idade, grupos de solteiros, para jovens, adolescentes, crianças, cultos especiais. Então venha fazer parte da nossa família. O telefone para informações é 3332-6633. Acesse também o nosso site 3eq.com.br e para assistir novamente este programa e todos os demais programas A Porta da Graça, acesse tvles.com. Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo programa.